Boa noite, Liege, tudo bem? Seja bem-vinda. Mandando o link para o Roberto aqui para entrar na nossa live. Boa noite, Regina. Estou aguardando o Roberto entrar aqui, só mais um minutinho. Boa noite, Roberto, seja bem-vindo. Boa noite, Mônica. Boa noite a todos. Tá me ouvindo bem aí, Mônica? Estou te ouvindo bem. Um pouquinho mais alto, de repente, o volume, se puder aumentar um pouquinho. Deixa eu ver. Vou tentar aumentar um pouquinho aqui. Melhorou? Um pouquinho está melhor. Está um pouquinho baixo Tá. ainda. Tá, vamos fazer assim. Vamos fazer um teste e vamos ver se com o fone de ouvido melhora. Tá. Boa noite, Wagner, seja bem-vindo. Boa noite, Ivonete. Oi, como é que tá agora? Tá melhor. As pessoas estão escutando a Oi, voz do Roberto? Mônica? Oi. Então, hoje a gente vai Oi, começar. Vamos falar Mônica? sobre alguns tópicos hoje. Tá escutando a voz do Roberto? Quer falar um pouquinho, Roberto, para ver se a gente escuta a tua voz? Não, só me confirma como é que tá o áudio agora. Tá um pouquinho mais alto, mas se puder aumentar um pouquinho mais, fica melhor. Eu te falei que eu sou dinossauro, né? Então a gente apanha. Faz Melhorou alguma parte dos coisa? movimentos. Melhorou? Melhorou um pouco. Tá. Vou tentar falar mais alto, então. Tá bom. Boa noite, Luciana. Boa noite, Luciana. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tem um convidado especial, né? Que é o Roberto Ribas. É escritor, né? E a gente vai ter muita coisa para contribuir com vocês hoje. Então, hoje na nossa série Nossa Doce Terapia, né? Que é o nosso nono encontro, vamos falar sobre esse período de auto-isolamento, né? Que as pessoas tiveram esse tempo, sobre as mudanças de comportamentos que aconteceram e estão causando vários tipos de surtos de ansiedade nas pessoas. Que esse tal transtorno mental também que se chama depressão, que o nosso convidado Roberto tem um livro falando sobre isso, que a gente vai comentar sobre hoje também, que essa depressão está afetando todas as classes sociais, né? E esse choque com o futuro também, que são os excessos de estímulos, estão impactando a vida das pessoas, que estão com dificuldades de se ajustarem a essa nova realidade. E que precisam reavaliarem seu papel na sociedade com essa rápida evolução. Então, eu convido o Roberto agora para se apresentar, né? Para as pessoas que estão aqui na live, para os convidados dele também. Bom, minha amiga, nova amiga, né, Mônica, prazer estar participando da live contigo, com tantos amigos que nos seguem, a gente costuma acompanhar também a live de muitos aqui, nessa área do emocional, da saúde mental. Estou vendo aqui o
meu parceiro Dili, o Tenente Dili, mora lá em Florianópolis, que está sempre acompanhando. É um cara que tem psicanálise clínica, formado em psicanálise clínica, mestrado, está fazendo doutorando. Então, um cara muito preocupado com essa questão da saúde mental do nosso pessoal, da nossa instituição. Para quem não me conhece, eu sou o Roberto, policial militar aposentado, e com muitas situações. Eu estava acompanhando ontem, para não vir totalmente do zero, a Mônica. Estava acompanhando algumas lives tuas e aquela tua história também do enfrentamento em casa, da vida pessoal, muitas vezes da família, com dramas, e a gente enfrentou muito assim. Como policial militar, por quase 30 anos, atendendo muitas ocorrências ligadas à depressão, com muitos colegas há muitos anos perdendo a vida também por esse motivo, e muito provavelmente por isso, tanto eu quanto outros colegas, o próprio Dili também, está se especializando muito nessa área da saúde mental para ajudar colegas e ajudar a população como um todo que se preocupa, que encara muito a depressão como verdadeiramente um mal do século. Então, com toda essa experiência na nossa vida profissional, tudo aquilo que a gente enfrentou com pessoas com problemas mentais nas ruas, nas cidades onde a gente trabalhava, chegou o momento da gente procurar fazer algo a mais, mesmo que nós, Gil e eu, já aposentados na nossa Polícia Militar aqui, na nossa Brigada Militar, mas buscando fazer alguma coisa a mais para ajudar pessoas que estejam enfrentando com problemas emocionais, com ansiedade, com síndrome do pânico, com depressão. E quanto mais nós nos unirmos, né, Mônica, nesse trabalho em conjunto, mais a gente vai poder atender as pessoas que mais precisam de apoio. Se tem algo que nossos amigos, nossos familiares precisam, é apoio, e se tem algo que eles não precisam, é julgamento e é conselho errado. Aquele tipo de conselho que diz que depressão é falta de Deus, aquele tipo de conselho que diz que profissionais da saúde mental é para louco, e na verdade é exatamente o contrário. São profissionais como um cardiologista atende pessoas que estão com problema cardíaco, pneumologista atende quem tem problema no pulmão, e o psiquiatra, o psicólogo, o psicoterapeuta, o psicanalista atuam para ajudar, para melhorar a qualidade de vida na saúde mental das pessoas. Mônica. Bem, então esse é uma nova pessoa que eu conheci, não pessoalmente, né? A gente conversou ontem, tu vê como as redes sociais nos movimentam para o mundo, né? E já estamos aqui fazendo essa live. Então, olha como as coisas são rápidas hoje com a internet. Então, hoje a gente vai falar desse tal sentimento da ansiedade, né? Porque também a internet, ela nos impulsiona para a vida, para as coisas boas, mas também com o aceleramento das coisas, às vezes, quando a gente não está tão preparado ou está em movimentos que quer mais se acolher e está vindo muita informação, às vezes a gente não consegue lidar e acaba criando essa ansiedade. Então, essa ansiedade pode ser definida como um estado de reações, né, que o corpo humano são capazes de expressar diante de acontecimentos com os indivíduos e as pessoas que a gente vivencia o dia a dia. Então, a dor, o sofrimento, né, esse estado de tristeza, a perda perpétua de alguém também próximo nos causa, seja relacionamentos amorosos, seja a perda de alguém familiar, seja financeiro, a gente acaba criando uma ansiedade muito grande, que é o medo, a angústia, e a gente acaba entrando na depressão.
Quando o medo toma conta da gente, né, vemos o mundo como um perigoso, inseguro, então a gente acaba que não, às vezes com dificuldade de superá-lo ao longo do dia a dia. E como temos que lidar com isso muito rápido, a gente tem algumas crenças internas que nos limitam a fazer esses movimentos. E com o tempo, esse medo assume o lugar do amor, da alegria, da felicidade, e acaba apresentando algumas atitudes, né, que a gente acaba apresentando no dia a dia, que são, que trocamos com, tipo, um exemplo, como é que eu vou dar, como é que muda esse comportamento. Se alguém tem um relacionamento, não está conseguindo lidar com o relacionamento, um parceiro, então tem trocas constantes, são relacionamentos curtos, né, também encontra algumas dificuldades, né, muito defeito no outro parceiro, como a gente se coloca num lugar como se a gente é perfeito e a gente não é, e quer que a outra pessoa também seja perfeita, acaba criando muita expectativa. E isso vai afastando o outro da gente. Então, às vezes acaba apostando em fichas, né? Em amores platônicos com outras pessoas, né? Ou impossíveis. Então, isso cria muito mais ansiedade. Daí eu vejo pacientes que vêm aqui e choram sem parar, porque, tentei no relacionamento e não deu certo. Então, tá com ansiedade, tá com medo, tá com angústia, tá com a depressão, e vai buscar essa carência em alguém. Então, acaba o quê? Impossibilitando ela de ter um relacionamento saudável ou de se movimentar e ir para o amor. Também temos medo intensos, né? Quando do trabalho, às vezes, né? Temos muitos aspectos que nos acompanham com dificuldade de enxergarmos algumas das coisas, e os sentimentos de pavor dificultam até as ações básicas no trabalho. Seja qualquer coisa que vai fazer, se está ansioso, não consegue fazer, porque a mão sua, a cabeça fica quente e não consegue pensar com clareza, porque não está presente no agora. Então, quando que a ansiedade aflora na gente, né? É quando a gente está presente por alguma situação na nossa vida no agora, e vem alguém e aciona uma memória, porque a gente aguarda tudo guardadinho na nossa memória como memórias RAM, né? Que eu sempre dou exemplo do Augusto Cury, que é um dos livros que eu li muito. Ele fala sempre dessa caixinha nossa, das nossas memórias, que a gente guarda ali, e a gente, tudo que a gente vivenciou nessa vida, ou seja, em outra vida, a gente fica guardado ali, e do nada aquilo aflora com toda a velocidade do mundo. E a gente quer sair sem olhar para essa dor, né? Para essa emoção que está ali guardada, por isso que cria ansiedade, porque a gente quer pular para o futuro sem olhar para ela. Então isso acaba que a gente se fecha para o mundo, né? E fecha para as pessoas, para as possibilidades novas. Então muitas pessoas se fecharam em casa em suas mentes, né? Com a tal da pandemia, né? Que foi o mal do século dessa época, que acabou criando mais depressão, mais ansiedade. Com isso criaram medo e pânico. Outras pessoas usaram o seu tempo, né, para se fecharem em casa, sim, mas já vinham em processo de cura com o mental e foram criando coisas novas, né? Tipo, eu, por exemplo, fui analisando tudo isso e estou fazendo movimentos novos hoje com o que eu criei na pandemia. O Roberto criou um livro, né? Escreveu um livro para passar para o mundo essa dor que todo mundo tem. Então, o nosso conhecimento, né, tipo, habilidades, a gente usou o quê? Para construir pensamentos bons e saudáveis, né? Independente do que estava acontecendo no mundo externo. Porque mesmo que estava acontecendo um caos no mundo, se a gente focasse nessa dor, nessa emoção, entrasse na mesma frequência das pessoas, a gente não estava criando coisas novas para passar para o mundo, essa leveza, essa facilidade de olhar para a dor para o outro com carinho, com amor, para também elevar essa pessoa para um mundo novo, né, cheio de amor e alegria. Então, né, vamos analisando, né, que se entrarmos na frequência do externo, né, da doença, criamos medo e o pânico, e com isso a ansiedade e a depressão. E não conseguimos controlar. Mas se buscamos o processo da cura mental, né, o externo, as nossas emoções acabam elevando e criamos novas possibilidades. Então, qual mundo, né, vocês que estão escutando essa live hoje, qual mundo estão se conectando, né? Seja, passou esse tempo da pandemia, do alto processo das pessoas ficarem em casa, estão indo para o mundo novo, para a rua com as pessoas, qual mundo está se encaixando aqui? Então, vocês estão abertos para o novo, para olhar para esses movimentos que eu e o Roberto estamos fazendo para sair desse estado de emoção? Então, o convite nosso, né, para quê? Para que a gente faça esse movimento de cura, de leveza, porque só nós conseguimos nos curar nós mesmos. O outro vai passar as informações necessárias, porque a gente sozinho, às vezes, não consegue sair do estado que a gente entrou,
Mas a gente precisa, a gente mesmo, fazer os movimentos, porque é a nossa ação que vai mudar a nossa vida. Então, eu, né, eu como Mônica, né, que também já tive ansiedade, medo, pânico, tudo isso, antes de entrar na pandemia, eu fiz tratamento psicológico por 7 anos. Então, não é um dia, do dia para o outro que a gente se cura, a gente precisa trabalhar o mental no diário, diariamente. Então, que é onde eu cuidei a minha mente, os meus pensamentos, para mudar as minhas ações e assim conquistar um mundo novo, que é os sonhos que eu buscava. E olha só, hoje eu estou aqui fazendo esse movimento, né? Então, como diria a lei quântica, né? Dei um giro de 360 graus na minha vida, né? Hoje eu falo das minhas dores com leveza, né? Com alegria daquilo que eu vivi, porque isso me impulsionou para o mundo para viver coisas novas. E a gente não precisa morrer para sair de qualquer estado. A gente precisa o quê? Estar consciente no agora para mudar a nossa vida, fazer escolhas saudáveis. Então, a ansiedade, né, a gente precisa olhar para o que? Curar nossas feridas, né, emocionais. E tudo que eu tinha que levava eu para a ansiedade, para a depressão, que eram os abusos mentais, agressões físicas que tive durante a vida, foi preciso sair do papel de vítima, que essa é a parte mais difícil da gente olhar para o outro e sair do papel se achando, eu sou ficar aqui no papel encolhidinha de vítima, eu preciso sair desse estado. E assumir a minha própria responsabilidade, porque se eu entrei nessa M, é por algum motivo eu escolhi lá no passado. Então, se eu não estou consciente com as minhas escolhas, eu sempre vou escolher algo referente ao sentimento, uma emoção que eu não estou bem e vou atrair o que mais causa disso para a minha vida. Então, quando eu assumo a responsabilidade pelos meus atos, sim, eu estou aqui, mas eu sou responsável também, meu 50%, qual a minha parte daqui? Vamos resolver essa, automaticamente outras pessoas que não estão na mesma sintonia vão se afastando da vida da gente. Então, quando eu entendi isso, né, que eu sempre falo, porque é bem importante a gente também entender para sair desse movimento, que não é sobre o outro, né, não é sobre o que o outro fez para mim, e sim sobre como eu reagi e como eu acolhi esse sentimento no meu coração. Essa emoção foi despertada dentro, né, no meu coração, independente se ela foi boa ou ruim, mas eu precisei olhar de perto para curá-la. É como uma ferida, né, a gente vai lá, corta um braço, uma perna, a gente precisa cicatrizar para ela sarar. A emoção é a mesma coisa, só que ela demora mais porque a gente fica se sabotando no pensamento. Então, quando eu acolhi, aceitei tudo isso, me curei, me libertei e saí do cárcere das emoções negativas. Então, sim, né, a gente é humano, a gente tem um monte de falhas, a gente tem um monte de dificuldade, a gente tá lá, às vezes, na felicidade e cai lá no sentimento da culpa, da humilhação de novo, né? Do medo, da angústia, mas a gente precisa olhar com carinho. Opa, entrei aqui de novo, vamos sair daqui, porque a gente já tem os passos e já sabe que é um estado mental que a gente consegue sair a hora que a gente quiser, trabalhando os pensamentos. Então, com isso que eu fui aperfeiçoando, né, o meu mental, e fui seguindo, estudando até hoje, né, vou me conhecendo com a leveza e levo para o mundo essas alegrias diárias, né. Então, todos nós sabemos que é fundamental tanto o homem como a mulher, né, receberem o suporte necessário para lidar com a ansiedade e a depressão. E sair desses estados de emoções que a gente entra, né, ou escolhe, ou por fim, ou é destino, mas a gente sabe que pode sair. Os tratamentos acabam envolvendo a psicoterapia, né, as mudanças de estilo de vida, o pensamento, as emoções, né, com exercícios físicos regulares, então tem todo um cuidado que a gente tem que ter com a gente mesmo, porque eu sempre falo, né, que a casa de Deus é o nosso corpo, como a gente está cuidando desse corpo? E às vezes a gente não cuida o quê? E reclama, julga as pessoas. Ou julga Deus que não deu o nosso corpo bonito ou feliz do jeito que a gente queria que fosse, mas a gente não está olhando para ele, não está cuidando. Então, pensem, né, analisem tudo isso, né, o que estão fazendo cada um que está aqui, né, ou as pessoas que vão escutar depois com as suas vidas, né? E quais ajudas vão buscar, quem vão se conectar, quem são as pessoas, seja eu, seja o Roberto, seja as outras pessoas na cidade que estão próximas, né, tudo isso. Então, com os estudos, né, os atendimentos que eu fui fazendo durante a minha vida, eu criei, né, ali na pandemia um projeto Super Soa, né, e também um projeto só para homens, né, que eu já dou palestra nas empresas, e também já trabalhei um emocional de muitos homens para entender as emoções. Então, o foco deles sempre foi em todos eles, que é a libertação mental dos bloqueios, as crenças limitantes, os condicionamentos que a gente se coloca, emaranhamentos que nos limitam, né,
Porque a gente acaba o quê? Buscando num vício, seja alimentação, seja um álcool, seja às vezes um cigarro, seja um remédio, vou no médico buscar remédio e crio um vício cheio de remédio, né? Em vez de buscar a saúde na íntegra. Então, isso vai o quê? Fazer com que a pessoa também se liberte de ter uma vida saudável, se liberta de ter sucesso para relacionamentos e também os laços ocultos que se mantêm presos à história do passado. Então, como seria se olhar para tudo isso, né? Passinho por passinho, porque é um dia de cada um e eliminando um hábito velho e botando um hábito novo, que é dessa forma, senão a gente também vai criar uma ansiedade e vai nos incomodar muito, e a gente precisa trabalhar no dia a dia. Então, o Roberto, né, eu li o livro dele, claro, né, ontem de noite a gente se conectou já, porque foi me passado o contato dele, meu para ele ontem, né, ele já mandou para mim, então como essa internet funciona, ele já mandou o livro para mim quando ele viu o tema, e eu, automaticamente, né, curiosa do jeito que sou, já corri lá para ler o livro, né? Então, lá no seu lançamento do livro que você fala sobre a depressão. Então, fala um pouquinho para nós sobre o teu livro. Na verdade, né, Mônica, o mais importante em tudo isso é que, principalmente com o advento da pandemia, não tem mais a história de dizer assim, eu não vou procurar uma psicoterapia, um psicoterapeuta, porque não tem na minha cidade é pequena, porque depois que surgiu a internet, depois que aconteceu principalmente a pandemia, fica tudo mais simplificado. Muitas vezes a gente se acha que não tem ajuda, que a gente está sozinho, ou muitas vezes consegue sair. A nossa amiga Nete, lá do Ceará, está nos acompanhando aqui. Eu estou em Torres e a Mônica na Serra Gaúcha, em São Marcos. Quer dizer, não tem justificativa, gente. Não tem com relação a isso. Então, o importante é procurar ajuda, né? Claro que tem situações, acho que a Mônica vai abordar depois, que há possibilidade de se retomar a vida do casal. Mas é importante, aí eu falo como estudante de psicanálise clínica e também, Mônica, já de todo o trabalho, todos os cursos que eu participei, de psicologia lá na UX, em Caxias do Sul, mas também como policial militar por 30 anos, que vai até um limite. Até estava conversando há pouco com uma amiga e dizendo, olha, eu agora, dia 13 de novembro, eu estou completando 41 anos de casado com a Carmen. E nunca levantamos a mão um para o outro, né? Até porque nós combinamos, desde o primeiro dia do casamento, que se isso pudesse acontecer, a gente partiria cada um para o seu lado. Então, nada se justifica de um homem levantar a mão para uma mulher ou agredir. Quer dizer, hoje, e até a Mônica poderia falar um pouco mais depois sobre a dependência emocional que muitas mulheres têm com o marido, tudo que acontece, foge um pouquinho do roteiro, né, Mônica? Mas é importante porque as mulheres ficam muito fragilizadas, não sabem o que fazer. E aí muitas vezes são vítimas, são agredidas, espancadas, e no fundo, porque o marido diz, ou o companheiro diz que aquilo ali está acontecendo porque ela mereceu, ela passa a acreditar nisso. Então, gente, é importante a gente ter essa noção e tudo isso, eu tenho certeza que a Mônica vai ter facilidade de abordar esse assunto, mesmo fugindo um pouquinho do roteiro, né, Mônica? Mas é muito importante para saber que, sim, ainda há tempo. Até o nome do meu livro, né? Ainda há tempo para depressão e ainda há tempo para ajuda. Nesse livro tem vários pontos assim muito importantes. Ele é, como eu digo, totalmente autoral, porque é de um policial militar, um cara que estudou muito, um cara que vem de uma família religiosa
mas que teve sempre a preocupação de ajudar pessoas ao longo da minha vida. Tudo aquilo que a gente viu como policial militar, e aí a gente coloca no livro, né, sobre a depressão de policiais militares, de médicos, questões de alto índice de suicídio de colegas policiais militares, do trabalho, das justificativas. Colocamos sobre a violência nas escolas também, muitas tragédias têm acontecido. Imagine a condição emocional de alunos, professores, funcionários de escolas, suas famílias. Isso não é abordado, Mônica. Então, a gente precisa trazer questões até que questionam de não se falar sobre acabar com a vida. Nós precisamos alertar, precisamos conversar com as pessoas, precisamos dizer que, sim, ainda há tempo, tem saída. Nós precisamos fortalecer de que os profissionais da saúde mental estão aí para ajudar, como qualquer outro especialista, e a gente muitas vezes não tem esse espaço. Então, a gente está utilizando isso, baseado que esse livro foi, em muitos fatos que a gente atendeu, que o nosso pessoal atendeu, de um adolescente querendo se jogar de uma ponte de 10 metros de altura, porque já tinha uma certa discriminação entre amigos, entre jovens, na escola que frequentava, e chegava em casa que queria o apoio, o afago, e aí a mãe dizia que Deus ia punir, que era pecado, o pai dizia que era crime, que era doença, e o menino não aceitava mais, de 15, 16 anos. E aí a gente chegou na abordagem muito humanizada e conversando com ele, dizendo que não era nada disso, e aí ele aceitou os nossos argumentos, foi encaminhado para tratamento médico, inclusive, no hospital. Então, são vários pontos que a gente enfrentou no dia a dia como profissional, Mônica. Mas também, por muitos anos, com a depressão muito severa, com a minha filha mais velha, com a minha esposa, e que depois de muitos anos a gente aprendeu o caminho das pedras, os profissionais atendendo, se necessário, também medicamentos, né? Não sendo necessário psicoterapia. O que faz o psiquiatra, o que faz o psicólogo, o psicoterapeuta? Na verdade, o psiquiatra muitas vezes trabalha, né, Mônica, em cima do problema, da causa ali, né, do fato que está acontecendo. Já a psicoterapia, a psicologia vai trabalhar, buscar a causa, né? Porque, na verdade, quando começa a apresentar problemas físicos, é sinal de que o emocional já foi para o espaço. Quer dizer, ansiedade, síndrome do pânico, depressão, não querer sair mais de casa, começa a doer todas as partes do corpo, começa a doer o peito, o pulmão, dificuldade de respirar. Aí faz todos os exames e não é nada, não surge nada, está tudo normal. Então, os problemas emocionais, né, Mônica, acabam atingindo já a parte física. E aí o médico precisa controlar muitas vezes esses efeitos através de medicamentos. É normal que aconteça e não é errado, ao contrário, muitas vezes é fundamental para a garantia da integridade física daquela pessoa. E aí entra a Mônica, para buscar a localização, para buscar de onde vêm esses efeitos que acabam sendo físicos naquela pessoa. Se alguma perda imediata de um familiar, de um relacionamento, se é lá da infância, da adolescência, de algum lugar. Mas o objetivo, Mônica, até para voltar para ti, do livro, é para ajudar pessoas. Uma linguagem muito simples, que tu mesmo pode reforçar isso, Mônica, para que as pessoas possam ter acesso e entender. Não adianta ter, como nossa amiga psicanalista clínica do Rio de Janeiro, Cíntia Santos, colocou no vídeo de ontem, não adianta ter um livro assim perfeito, 100%,
mas naquela linguagem rebuscada. É importante que as pessoas mais simples, que precisam saber disso, ouçam. E além de adquirir o livro, que é muito importante para a divulgação, a compartilhamento daquelas informações, Mônica, é importante que procurem ajuda. Porque a Mônica vai dizer que ela está à disposição para ajudar. Porque o Roberto está dizendo isso, que são especialistas. Agora, chega um familiar que não conhece, que ouve muitas vezes a família, o vô dizendo para o pai que é bobagem, que é frescura, que um dia que já você viu uma adolescente tendo depressão, né? Que isso é para chamar atenção. E muitas vezes a menina está se cortando, está se autolesionando, né? E os pais não sabem. E aí vem um familiar, vem um amigo e diz, cara, isso aí é para chamar atenção. A tua esposa está com depressão. Cara, a esposa está... Manda ela lavar uma louça, uma pia de louça cheia lá, que ligeirinho ela cura. Ou lavar um tanque de roupa suja, que ela cura ligeirinho. Quer dizer, o que vai ajudar? Não ajuda em nada, Mônica. E pior do que isso, ainda atrapalha. Então, a gente trabalha muito nisso. E agora eu quero te entrevistar, Mônica. Eu quero que tu fale um pouquinho sobre o livro, sobre a linguagem, qual foi o teu entendimento, tua compreensão sobre aqueles temas abordados e principalmente a forma com que foi escrito, com muito carinho que a gente, da nossa parte aqui, levou. E aqueles que adquirirem livros, é importante saber. O prefácio foi assinado e escrito pela minha filha. Eu acho que eu não tinha falado para a Mônica. Foi escrito pela minha filha, que enfrentou tudo isso. Então, é a realidade, são exemplos que a gente passou. Eu quero ouvir da Mônica qual foi a opinião do livro como um todo, tudo daqueles tópicos tão variados que eu abordei ali. Sim. O Roberto abordou no livro, né, vários tópicos, né? Ele abordou sobre o relacionamento de casal, sobre o relacionamento dos próprios policiais no mundo, né? Ir lá enfrentar tudo isso, né? Enfrentar as dificuldades na casa das famílias. Então, eles também têm essa opressão, né? Porque eles precisam lidar com essa situação e às vezes tem agressões, tem movimentos que também é difícil de lidar com tudo isso. Ele fala também do posicionamento das pessoas, né? Que hoje em dia o mundo mudou muito, então tem muito os relacionamentos de casais, como tem relacionamento de homem com homem, mulher com mulher, né? E como se aceitar, não entrar na depressão, não entrar nesse movimento do julgamento, se aceitar do jeito que é. Então, como seria olhar para tudo isso, né? Ele também comentou ali que também tem um movimento sobre casais no livro, né? Ele comentou ali que eu podia falar sobre o movimento de casamento. Hoje eu não estou casada, né? Já fui casada. Mas as palavras é que ofende no dia a dia, né? Então a língua, a maldade vem das palavras. Então precisa cuidar, tá ali do lado da pessoa, porque não dá amor e carinho, porque que tem que ofender diariamente essa pessoa e quer que ela te dê amor, né? Então como seria um olhar para o outro com esse carinho, com esse afeto, olhar um para o outro para crescimento, para levar para o mundo. Então tem várias dicas ali também dentro do livro, né? E fala também da internet, né, desse movimento que é o choque com o futuro, né, então, que é uma tendência mundial, ele já está falando no livro, então ele já lançou o livro falando sobre a ansiedade, esse aceleramento da ansiedade por causa da própria internet, que mesmo que tudo que a gente não sabe fazer, se a gente procurar na internet, a gente vai ter conhecimentos e leveza para fazer certas coisas, mas quanto a gente está disposto para olhar para isso e fazer ações para que isso aconteça, né? Então, as mudanças do mundo, né, referente ali que também o Roberto aborda no livro dele, né, as mudanças rápidas no mundo e na sociedade, na tecnologia, criam um sentimento de apressão, né, que é a pressão, essa angústia que a gente acaba carregando para a vida. E também tem pesquisas, né, feitas sobre os novos comportamentos, né, que inclusive para 2024 já tem pesquisas, que a tal internet está ali, né, tudo na existência circular, sem fronteiras entre os mundos físico e digital. Só que a gente tem que cuidar porque está perdendo o contato físico e a gente precisa desse contato físico com o humano e a gente sozinho em casa na internet, com alguém da internet, a gente não sai da ansiedade. A gente precisa ir lá conversar com a outra pessoa, pegar no olho, respirar
aquela sintonia ou fazer mudar de ação do que está fazendo. Então, precisamos também desse movimento. Então, essa tecnologia que nos conectou, né, que nem eu e o Roberto estamos fazendo esse movimento, essa live hoje, né, que foi nesse domingo que tudo aconteceu. Então, domingo eu fui convidada por uma pessoa, né, que mora no meu coração há muitos anos e pediu para mim participar de um almoço, né, e com ele, acompanhar ele num almoço de domingo referente ao movimento militar. E daí lá no almoço eu conheci novas pessoas, né, conheci também uma conexão imediata com a Lúcia, ela está aqui na live de hoje, ela já falou comigo hoje de tarde, manda lá para o Roberto que eu quero o livro também, que ela também trabalha com terapia, amanhã ela já vai estar aqui, né, já vai estar aqui em São Marcos, já vai conhecer meu espaço de trabalho, então, quando a gente está conectado com a cura, né, um convite nos leva para o mundo novo. Então, imediatamente, a gente acabou criando, a gente conta história, né? Porque qual história a gente está contando para o mundo? A gente sabe que já se conectou com as nossas histórias, com as nossas dores, com a nossa separação, com os serviços que não deram certo, com as escolhas que a gente fez que mudou a nossa realidade. Então, olha quanta coisa a gente, num almoço de domingo, se criou. Então, e a gente me conectei com pessoas que também buscam essa evolução, essa conexão, autoconhecimento, né? Que estão alinhadas com o mesmo propósito que o meu. Então, olha como é lindo isso. Então, imediatamente, né, eu conversando lá na mesa, eu falei para a Lúcia, e ela falou para o parceiro que estava com ela, que agora eu não lembro o nome, eu tenho dificuldade de gravar o nome, então demora um pouquinho. Preciso ter mais contato. O Roberto, porque já mandou o livro, já li o livro, enfim, né? E daí ele disse, eu sei quem é a pessoa que pode te ajudar. Foi lá e chamou o tenente. Daí eu falei para ele minha proposta, ele disse, não, já sei, fulano tal, Roberto, tem que escrever o livro lá de Torre, já vou te passar o contato dele. No outro dia já mandou e estou aqui, né? Então, olha, 2 dias depois, então, já estamos criando uma live sobre um assunto, né? Então, enquanto a gente está pronto para a vida, né? Enquanto a gente está olhando para nossas feridas internas para poder passar isso para o mundo e para as pessoas. Tem um monte de comentários aqui, eu não estou nem conseguindo ler. Parabéns, né? Obrigada a todos, ali o Clóvis, a Adriana, a Marielce, sejam Inês, sejam todos bem-vindos. E daí, Mônica, só mais um minutinho. Tá. Daí, imediatamente, quando passou o contato ali, né? Então, estamos aqui fazendo esse lindo movimento, né? Conversamos. Então, esses excessos de estímulos que a internet nos traz também, coisas boas para evoluir, ela também acaba, às vezes, nos trazendo excessos, né? De coisas que não faz bem, né? Que deixa a gente acelerado, nervoso, angustiado, depende do que a gente está olhando. Você queria falar, Roberto? Sim, na verdade, assim, ó, observando tudo isso e os temas também, e a importância do trabalho que foi feito ontem, ou anteontem, né, para o grupo aquele de colegas do meu amigo, meu irmão Zucoloto, colega de Caxias do Sul, da Polícia Militar, também da Brigada Militar, sobre a questão da depressão dos homens. Né? Então, eu quero até tocar rapidamente nesse assunto, mas muito importante ter aqui o Dili, estou olhando aqui de sua mensagem sobre a importância máxima de terapeutas trabalharem também com a especialização em suicídios, são muito intensos nas polícias militares, só que no Rio Grande do Sul são 14 só neste ano aqui. O Kirchhoff também, tenente de Santa Maria. Esse assunto da pauta de hoje são de suma importância nesses tempos de hoje. Muitas frustrações de algo que se planejamos e às vezes não dá certo. Daí essa preocupação de saber lidar com isso. O sargento Portela também, boa noite. Ansiedade e depressão é o mal do século e, infelizmente, levando muita gente a se perder no âmbito profissional e familiar. Muitos colegas, muito legal. Lúcia, não te preocupa que já estou reservando o teu livro, tá? Mas, assim, o importante nesse detalhe tudo, olha, a Daniele mesmo. Boa noite, meu amigo, que Deus abençoe a vida de vocês nesse ensinamento que são muito importantes para os nossos dias de hoje. Então, tem vários aqui que estão colocando sua manifestação, mas importante, eu vi que tu tinha colocado, Mônica, sobre homens, né? Sobre a preocupação.
Isso muito ainda mais no Rio Grande do Sul ocorre. O machão, o gaúcho, que não tem depressão. Depressão é a mulher, agora as crianças e adolescentes, mas nós, homens, somos fortes. Aí imagina nós, policiais militares, na ativa, combatendo o crime, e às vezes com resistência cultural, que vem de tempos aí com relação ao policial ter problemas emocionais. Aí ele vai, se aposenta com aquela correria, com aquele poder de ajudar pessoas, e aí se aposenta de um segundo para o outro, perde toda essa força. E aí vem mais ainda tudo aquilo que ficou no subconsciente do dia a dia, para aqueles problemas do passado, da infância, da adolescência, e todos aqueles 30 anos de ocorrências, muitas vezes muito graves, que atendeu, a perda de colegas muitas vezes, e aí depois está aposentado, está na reserva e surgem problemas adicionais ainda, alcoolismo, problemas familiares. Eu tenho ouvido de um ou outro colega que isso aí é de cada um, que não, gente, isso aí é da gente nossa, a gente tem que se preocupar, nós somos homens, mas a gente tem que trazer aqui, ouvir profissionais como a Mônica para falar sobre a depressão. Não só policiais militares enfrentam essa resistência, mas homens acham que não sofrem de depressão. E muitas vezes, por falta de informação, muitas vezes por falta de uma orientação de um colega, acabam tomando uma atitude drástica de acabar com tudo no dia seguinte. Então, é importante a gente, e já passo para ti, Mônica, a gente estar ligado de que, ok, a pessoa vai estar no quarto, não vai querer sair, vai estar depressivo, sempre chorando às vezes, não quer ver ninguém. Mas vai ter muita gente, Mônica, e tu sabe disso, que vai estar sentindo, rindo, brincando, comendo churrasco com um colega, tomando cerveja com um colega faceiro, o palhaço da turma, e no outro dia a gente fica sabendo o que aconteceu, que o cara acabou com a vida dele. Então a gente precisa ficar muito ligado, ok, naquelas pessoas que demonstram muito essa situação de sofrer depressão, por todo esse sistema de se isolar, mas também aqueles colegas que estão no dia a dia, os mais palhaços, mais brincalhões, que estão sempre no meio das festas, do futebol, da brincadeira, e a gente às vezes não observa esse momento. Desculpe te cortar, viu, Mônica? Não, tá tudo bem, bem tranquilo. É ótimo o teu parecer, né? Porque é bem isso mesmo, né? Muitas mulheres choram, né? Tipo, eu, no meu caso, eu como mulher, eu tinha qualquer coisa, eu me lavava chorando, né? Botava pra fora tudo isso, essa angústia, esse medo, ia buscar ajuda, corria buscar ajuda. Mas o homem nem sempre vai buscar ajuda, então ele vai recolhendo no corpo, vai encolhendo, ficando duro, tenso, daí tem hérnia daqui, dor ali, dor nas costas, calombo aqui, enfim, né? Então vai criando todas essas dores no corpo pela tensão que vai levando e não vai olhando para suas emoções. E quem trabalha com o ser humano precisa ser, sim, vulnerável, né? Vulnerável, que é olhar para o outro sem julgamento, olhar para o outro, o que ele levou ele fazer essa atitude, o que aconteceu um pouquinho antes disso, né? Para ter um entendimento como um todo e não só aquele fato em si, para que as coisas sejam livres, sejam libertas, para ter uma vida mais leve, para que a pessoa também saia sem se culpar tanto, sem se julgar tanto, e que ela possa fazer escolhas diferentes. E para sair desse estado, né? Porque normalmente a gente o quê? Cria uma armadura, né? Às vezes a gente faz um ataque, daí sempre acha que alguém vai ficar nos falando, ó, fulano, vai apontar a gente com o dedo o tempo todo. E no fundo é a gente mesmo que se aponta o dedo pelas coisas que fez, a gente mesmo que se culpa, se humilha. O outro só vem para mostrar aquilo que a gente já está dentro de nós. Então, quando a gente entende isso e vai lá buscar e muda o nosso pensar, as nossas ações e nossas emoções, o ser humano ao redor também olha para nós com um novo olhar, né? Eu vou dar um exemplo. Hoje eu recebi uma pessoa e disse, eu vi que você foi lá na escola tal, deixou o teu folheto, né, ofereceu a palestra, e se ela está analisando a tua proposta, e ela falou que, olha como a Mônica mudou, né? Na realidade, não é que a Mônica mudou, é que quando eu tinha, um tempo atrás, eu era aquela pessoa que também tinha criado a armadura de medo que alguém me atacasse, e de medo que alguém viesse me falar mal, alguém que dissesse, olha, alguém está te abusando da tua bondade, mas tu não está fazendo nada. Então, muito cuidado com as palavras, né? Então, que eu tinha criado uma barreira, porque no fundo, quando eu estava sozinha, eu só chorava, e para os outros eu parecia que estava feliz. E hoje não, hoje eu sou feliz estando sozinha em casa, estou sozinha fazendo as minhas coisas, mudou todo o olhar para o mundo, para as coisas,
e foi me libertando das crenças limitantes, das amarras, das dívidas, dos relacionamentos abusivos. E é uma longa caminhada para a gente sair de tudo isso, né? Não é bem assim de, vou ali já e pulei. Não, preciso trabalhar anos e anos trabalhando o mental como um remédio, né? Tu vai no médico, busca um remédio para tua depressão, só que ela não cura se não trabalhar o mental. E o mental é o que eu sabia disso, né? Então, que eu sempre li muitos livros, então eu também tinha esse entendimento que eu precisava escolher coisas novas para sair desse estado que eu estava. Então, com isso que eu fui criando a ideia, lendo um livro, o que eu vou levar desse livro para minha vida? Lendo outro livro, o que eu vou levar desse livro que eu vou usar como hábito na minha vida e vai mudar? Se a pessoa mudou, para mim também vai mudar. Então, eu fui criando um monte de hábitos saudáveis na minha vida. E hoje eu sou essa pessoa cheia de hábitos saudáveis. Então, os meus processos, os movimentos, o workshop, tudo que eu fui fazendo foi para mostrar para outra pessoa que um dia de cada vez ela vai mudando seus hábitos, ela vai mudar qualquer coisa da vida. Mas eu preciso fazer ação. E não é, a pessoa falou algo que eu não gostei, né? Ou me deu uma possibilidade que eu posso olhar o mundo, mas eu estou confortável aqui e não quero mudar a minha zona de conforto. Então, eu acabo que não mudando nada. Olha, ali tem acho que é seu amigo ali falando, né? Marco Antônio, né? Uma ótima live, obrigada, né? Que bom que tem pessoas se conectando, né? Ressignificar o que aconteceu e modificar, isso mesmo. Então, a gente tem que ter esse movimento como um todo. Então, a sobrecarga emocional que a gente está acontecendo, que nem eu estava falando antes, né? Acontecendo no nosso dia a dia, a gente precisa mudar o estilo de vida, né? Para que a gente, mude todo um olhar para tudo e para todos. E com todos, né? Mudar os comportamentos sociais, né? Gerando mudanças rápidas e também os sentimentos. Então, todas as pessoas que precisam, né? Que no fundo todos nós precisamos de ajuda, precisamos do outro. A gente não... É muito difícil a gente viver isolado sempre. A gente precisa do contato, do humano, do toque. A gente precisa desse movimento, né? Porque ninguém vive sozinho, né? Porque vai ficar isolado e vai se sentir perdido, sem ação, desesperado, né? Eu recebo pacientes que dizem assim, Mônica, eu não tenho amigos. Eu digo, mas como seria? O que você gosta de fazer? Quem sabe você vai nesse lugar de coisas que você gosta para fazer, se interage com aquelas pessoas que também gostam disso, muda ideia, vai se aproximando devagarinho, conversa um pouco, vai criando ideia, vai fazendo um outro programa, para te ver quantas pessoas estão ali para estar com você com os mesmos propósitos e com os mesmos gostos. Então, nunca é ir lá e buscar pessoas de coisas que tu não gosta nada e tu quer mudar, leva para casa e quer mudar a pessoa. Não, já busca no meio que você gosta de coisas, porque o mundo é cheio de possibilidades. Mas quais eu vou me conectar que me deixa feliz? Então, são essas mudanças que nem ali o Armindo está falando, que precisamos mudar as direções, né? Às vezes para atingir novos objetivos. Então, é bem dentro desse movimento que a gente precisa fazer. Então, esse contato, né, com as pessoas, se conectar, né? A gente vai precisar muito mais, né, a partir de agora, porque o aumento da digitalização do uso das redes sociais, né, está sendo um mal do século, porque as pessoas estão se fechando. Então, às vezes, fazem quantas coisas, né, querem fazer pela internet que precisa ter o contato, o amor, o carinho, sentar lá e conversar com o ser humano, que seja o vizinho, o amigo, né, sentar, olhar, escutar ele, e olhar no olho, escutar essa pessoa e também ele fazer com que ele escute você. Ter essa troca de sintonia de cada um. E o toque físico, né, com esses movimentos é cada vez mais raro, né, que eu vejo também as dificuldades que as pessoas têm de ter um relacionamento saudável, de ter essa conexão de ir lá olhar, de aceitar o outro do jeito que é, de um empurrar o outro para o mundo para elevar, em vez de ficar só criticando e né, com a língua mesmo falando coisas que nos levam para o fundo do poço mesmo, e depois para sair não é fácil. Então, essas próprias emoções, mudanças que acabam causando muitas dores físicas, que nem a gente comentou, né? Que vem do emocional, e que precisamos do contato, sim, físico, do amor, do carinho, de tudo isso, né? Para ter essa leveza, esse amor pela vida, né? A fazer ações de coisas, os sonhos, né? Que sonhos, anota ali sonhos para ir para o mundo. Qual é o meu sonho? Porque é a caminhada que tu tem do projeto de vida que te faz feliz e sai da depressão. Senão, se a gente não tem propósito nem nada, viver um dia por viver, né? A gente não
cada vez a gente fica ali, a gente paralisa e a gente precisa, a gente está aqui, a gente está vivo, cheio de vida, a gente está na Terra e precisa vivenciar coisas novas, né? Quiser falar um pouquinho, Roberto? Ali o Marco falou de novo, né? O Marco Antônio, que é muito importante ter trabalho, estudos e pesquisas para fazer os homens falarem e procurarem ajuda. Sim, Marco Antônio, eu fiz um projeto, né, que eu atendi, tem a Isaura aqui, que eu vi que ela entrou na live, ela é dona de uma empresa, promove aqui na cidade, e 95% dos funcionários são homens. Eu fiz um trabalho lá dentro da empresa, né, olhando para esses homens, né, analisando, né, vendo qual a dificuldade que tinha de emoções, de relacionamentos, enfim, todos têm as mesmas dores que nós mulheres, todos têm as mesmas dores que nossos filhos, porque um dia o homem também foi criança, né? Um dia o homem também teve dificuldade com o pai, com a mãe dele lá nessa criança, e ele leva com isso no dia a dia da vida dele. Então, às vezes, o que esse homem adulto, ele tem a lembrança lá do pai que machucou, que bateu, que ele está levando para a vida, essa dor que ele tinha lá. Então, automaticamente, quando acontece algo aqui na realidade, ele busca o que é uma memória, que nem eu falei, a memóriazinha RAM, que está guardada lá da sua criança, e aciona essa criança nele adulto. Então, sim, hoje a gente é adulto, mas a gente precisa curar essa criança ferida para se limpar, que hoje sim a gente é responsável pelos nossos atos, a gente é responsável pelo o nosso olhar, pelo nosso autocuidado, né, a autoestima, tanto a mulher como o homem tem todo esse olhar. Então, dentro desse trabalho que eu fiz na empresa, olhando para os homens com esse olhar de carinho, né, que é um olhar que eu já tenho, que vem lá da minha família, do meu pai, que é esse olhar que eu tinha com meu pai, eu vi, olha só, tem um projeto, vou fazer o projeto que é o projeto Power, né, que é trabalhar a mente do masculino, porque daí eu já tinha todo esse conhecimento, já tinha esse olhar, eu sempre fui aquela pessoa que olhei de fora, o masculino tendo analisado tudo isso, para quê? Para me posicionar, como eu chego, como eu converso, né, como eu faço para esse homem ficar calmo que ele tá brabo. Então, todo esse olhar fez com que eu chegue em qualquer lugar, eu sou bem recebida, seja com homem ou por mulheres, né? Por esse olhar de carinho, de amor mesmo, que a gente precisa ter com o ser humano. Então, a vulnerabilidade de ir para o mundo aberto, com as minhas dores, com as minhas histórias livres, porque eu me curei. Então, quando a gente se cura, a gente olha para o passado sem sofrimento, e a gente pode falar assim com alegria, né? Que sim, eu passei por isso, mas eu consegui sair, você também consegue. E que é só uma sintonia, que tu entrou, né? Então, vamos sair disso daí, vamos pensar em algo novo. Então, vamos criando possibilidades novas. E então, o Roberto ali, né, no capítulo 4, também ele fala, né, que eu li do livro, né, que não tem todos os tópicos. Ele fala ali também sobre a internet e os impactos da depressão referente à internet ali. Quiser falar um pouquinho? Na verdade, também é um problema, né, a questão da depressão, da internet. E em todas as situações, para crianças, adolescentes, adultos, idosos também, a gente vê muito golpe também pela internet, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, né? Então, tudo causa uma preocupação, uma ansiedade, uma insegurança, seja a faixa etária que estiver enfrentando. Importante, Mônica, é reforçar que, sim, tem saída. E, às vezes, são atitudes simples até. Claro que é difícil para quem está com depressão, né? O pessoal está reclamando que o meu som está muito baixo. Aqui, o Arnildo. Mas é importante a gente saber que, às vezes, uma caminhada de 15 minutos na rua, na praça, às vezes levar a criança, o filho, a filha no, no colégio, já dá tira o foco da depressão e já conversa com o vizinho, conversa com um familiar, com alguém que está perto ali, vê uma vizinha com um bebezinho, já distrai. Então, isso é importante. O exercício físico também é bastante indicado até para profissionais da educação física, mas principalmente poder contar com alguém, de preferência especializado. Ok, Roberto, eu quero o teu livro, o Kirchhoff aqui já adquiriu, o próprio
o Dili também, vários adquiriram aqui, a própria Mônica também, mas mais importante, se eu tivesse que pedir para vocês, é que depois eu deixo o telefone, a Mônica vai ficar com o WhatsApp para que a gente possa ajudar quem está precisando. Às vezes ouvindo. Ah, mas Roberto, se eu tiver que falar com a Mônica ou conversar contigo, eu moro aqui em São Marcos, tu mora em Torres. Gente, nós temos aqui, acredito que esteja com a gente aqui na live ainda, a Nete, lá do Ceará, que passou o tempo inteiro acompanhando a nossa live. Então não tem mais desculpa, né? A mente da gente está sempre tentando boicotar as nossas ações boas. Então, eu prefiro que vocês me procurem a Mônica para pedir ajuda, para tirar dúvida, porque nós somos estudiosos nessa área, do que ouvir, às vezes, um familiar, que não é sinal de desamor, ou que não nos ama, quando diz que é bobagem, que é frescura, depressão, né? Eles dizem porque eles ouviram alguém. Um amigo próximo, muitas vezes, dizem que o psicólogo, o psiquiatra é médico de louco, porque eles ouviram de familiares deles. Não é que eles queiram mal, só que estão atrapalhando. Então, no sentido de ansiedade, de síndrome do pânico, do medo, do pavor, do medo de morte, de morrer, procurem ajuda. Muitas vezes vocês vão ver que é muito pequeno. E eu não estou minimizando a dor, a angústia, o sentimento de insegurança que vocês têm quando sentem a depressão, quando sentem a ansiedade. Eu só estou dizendo que, às vezes, conversando com a pessoa certa, vai provar para vocês que é muito mais simples de entender. E quando vê que depressão não é uma doença que está com dor de cabeça, toma o remédio e dali a 15 minutos, meia hora já passou, já não está mais com dor de cabeça, a depressão é diferente. E quando tu tem depressão e entende que um dia tu vai estar bem e o outro dia não vai estar legal, mas tudo bem, vai continuar enfrentando, muda a forma de encarar, e quando não estiver legal, vai procurar a Mônica, vai procurar o Roberto, vai procurar o Dili, vai procurar alguém que tem um pouquinho mais de conhecimento para ajudar. Bom, Mônica? Muito bem. Então, a importância, né, de buscar ajuda especializada, né, que seja nós, seja eu, seja o Roberto, ou seja mais alguém, né, é muito importante, né. No livro também fala os passos para descobrir se tem depressão ou não. Então, é importante também, às vezes, fazer alguns exercícios no dia a dia para também entender a nossa mente, para ver que lado, com quem a gente vai se conectar, né. E então, se alguém se identificou, né, com nós, com o que a gente falou hoje, né, ou se conhece alguém que precisa esse olhar, esse carinho, que precisa olhar para suas emoções, também pode compartilhar a nossa live, que vai ficar gravada aqui. Tem o Cararo ali dizendo que quem tem ninguém te ajuda mesmo estando ruim. Quem tem ninguém, ele falou. Então, às vezes a gente não tem ninguém que nos ajuda, né? Porque todo mundo quer se conectar na felicidade, mas a gente não tá feliz às vezes e tá querendo mostrar que tá feliz. Então, como seria olhar para si, se olhar no espelho, se dar carinho, se dar amor, né? Para esse corpo que é seu, que é a sua casa. Que é ser o teu corpo que te locomove para o mundo, né? Olhar para ele com carinho, para cuidar cada ação que tu vai fazer como um remédio, cada ação que tu vai fazer, pensa, isso vai ser bom para o meu corpo ou não vai ser bom? Isso vai me dar saúde ou vai me dar doença? Isso vai me trazer coisas boas ou vai me trazer coisas ruins? Faça a pergunta sempre no dia a dia para ver a diferença que vai fazer. Então, compartilhe essa live com outras pessoas, né? Também curta, ou pode deixar um comentário embaixo, depois quando a gente deixar gravado aqui, que acaba que esses comentários que estão aqui não ficam aparecendo, então se quiserem. Eu vou deixar também gravado aqui no Instagram e também no YouTube, que também se alguém quiser escrever no canal meu, né? Que comecei a fazer esses movimentos há pouco tempo, mas já tem bastante coisa lá. Pode acessar o link da bio, lá tem o canal, tudo para entrar. Também pode chamar para marcar consulta, que seja comigo, com o próprio Roberto aqui que está, ou se alguém se interessou por livro, pode chamar o Roberto ou a mim mesmo para ajudar nessa forma de adquirir o livro com ele. E qualquer coisa que precisar, a gente está disponível. E também, se alguém gostou e de repente, né, uma nova chance, pode convidar o Roberto para dar palestra, né? Quem sabe, né? A gente cria essa possibilidade, né?
O mundo hoje em dia é tudo com facilidade para fazer isso. Então, quem sabe, os movimentos lindos, com o meu conhecimento junto com o dele, pode criar quantas coisas aqui. E a gente vai se despedindo aqui, né? Não sei se o Roberto quer falar mais alguma coisa. Só para concluir, agradecer o convite, Mônica, e dizer para vocês assim que a gente depois eu coloco ali o meu número do WhatsApp, chamem, entre em contato com a Mônica, entre em contato comigo, para tirar dúvidas, se não estiver legal. Eu tenho muitos colegas que indicam outros colegas que não estão bem, ou na família, ou ele próprio, e me procuram, e nós não estamos falando em valores, nós estamos falando em ajudar, em encaminhar para profissionais da nossa área, que for necessário. Mas não fiquem com essa dúvida. Às vezes, nós temos um vizinho, uma pessoa que está numa situação... Hoje à tarde aconteceu isso. Eu fui procurado e aí uma senhora fez contato comigo para que tinha uma amiga que estava precisando de ajuda. E na mesma hora a pessoa me procurou, fez contato e a gente começou a orientar numa série de questões que a pessoa não tinha o mínimo conhecimento. Então, entre em contato com a Mônica, entre em contato comigo, e daí a gente sempre vai fazer o melhor possível para não deixar a situação se agravar cada vez mais. Grande abraço, foi um prazer conhecer Mônica e agradecer o carinho de todos que participaram da live. Então, obrigada a todos. Eu vi que o Marco Antônio pediu meu número, né? Tá lá no próprio Instagram, no link, tem o meu contato, pode só clicar, já entra direto para falar comigo, mas o número é 54992428821. Se não, pode clicar lá no link que tá lá meu contato, daí que eu também tenho todos os meus projetos, se quiser clicar para dar uma olhadinha, pode ficar à vontade. Então, eu deixo o meu grande abraço, né? Agradeço de coração o Roberto ter aceitado, né? Já ter feito esse movimento, já mandado o livro para mim, ele online, que depois eu vou receber ele físico, né? Com dedicatória, claro, né? E vamos levar isso para o mundo, né? Levar essa alegria, felicidade, que sim, que a gente pode mudar o nosso mundo, que a gente pode escolher coisas novas. E sim, é um passinho de cada dia, é uma escolha a cada dia, é viver por hoje pensando no amanhã, mas soltando aquilo que está lá no passado que está incomodando. Então, deixo uma boa noite a todos e meu muito obrigado. Beijo.